força maior para começar o mestrado, para começar a pós-graduação, a psicologia, foi do Cláudio. Né? O Cláudio é a pessoa que... E o William também. São as duas pessoas que ficaram muito... E que agregaram o número X de doutores. Tá? Dois, por exemplo, já não estão aí. Tá? Então, para formar, tinha que ter, parece que 5 doutores para formar o mestrado. Bom, e foi uma coisa normal, quer dizer, foi vindo o mestrado, a gente foi formando o mestrado com coisas muito boas, etc. E a coisa foi caminhando, e o Cláudio, também de novo, né, começou a história do doutorado. E nós nos integramos nisso aí. Éramos a Ângela Biagio, que já não está mais aí, a Léa Fagundes, que não está mais aí também, e o Piccinini, e a Rita, a Silvia, né? Fomos nós, eu acho. Esse o grupinho que começou. Eu fui uma das primeiras integrantes do programa de pós-graduação de doutorado. Fui a primeira defesa de dissertação do mestrado, do curso. E aí acompanhei o nascimento do doutorado. Que a gente tinha sempre a ideia de produzir um doutorado que fosse de ponta. E efetivamente foi, desde o início, né, um curso de excelência. No início da minha carreira aqui como no mestrado e tal, eu não tinha muito essa ideia de que eu ia seguir carreira acadêmica, né? O Cláudio sempre me dizia, não, tu tem perfil acadêmico? Eu disse, não tenho, não vou, né? E aí quando surgiu o concurso, a Silvia me disse, não, tu vai fazer sim. Eu disse, mas é dedicação exclusiva, não vou poder fazer mais nada, só aqui. Não, faz. Hoje eu sou totalmente realizada e agradecida, né, de ter conseguido seguir essa carreira e assim, formando muitos alunos. E hoje, assim, eu já sou aposentada aqui pela URGS, né, continuo vinculada ao PPG. A ideia inicial foi essa, o seminário para trazer pessoas diferentes do nosso programa, para que as pessoas entendessem perfeitamente bem que tem outras coisas e que a psicologia não é o centro do mundo. Tá? Então, essa é essa a ideia. Especialmente ligada à metodologia de pesquisa. Então, essa era sempre quando se trazia as pessoas que contassem como é que chegaram aos dados, qual a metodologia empregada. E foi muito bom, né? Porque daí um pouquinho abriu um leque, assim. Da universidade nós tínhamos muito contato com a antropologia, com a sociologia. E com o tempo passou-se em seu lugar, onde obrigatoriamente todos os alunos tinham que apresentar os seus projetos, né? Tanto de mestrado quanto de doutorado, mas especialmente de doutorado. Né? Então apresentava o projeto, fazia parte, ninguém se formava, ninguém recebia o título de doutor sem ter isso aí. E eu gostei da coisa, né? Então eu fiquei coordenando aquele seminário que era, dizemos assim, uma pérola do programa. Porque não havia esse seminário semanal, não havia nos outros programas. Ele foi bastante imitado, mas sempre com muita dificuldade de organizar aquilo. Então eu acho que isso aí, né, tem que continuar, que as pessoas que estão lá entendam que há diferentes realidades da psicologia, né? Não, ela não é só behaviorista, ela não é só cognitivista, ela não é só psicanalítica, ela tem uma abordagem, e tem que dar voz para essas coisas. As pessoas têm que ter a possibilidade de escolher em que elas estão trabalhando. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Não pensar que aquele mundinho que tu fez no doutorado é aquele que vai ficar, porque não é. Tem que partir daí para outra, né? E eu acho que nós fizemos isso. Eu comecei o doutorado em 2001. Eu já era aluna de mestrado, então eu entrei no doutorado já conhecendo os professores, já conhecendo o programa, já conhecendo a instituição. Foi uma continuidade dos estudos. Eu mantive-me com a mesma orientadora, que é a professora Maria Alice Parente. Eu fiz o mestrado de 2001 a 2003, né, e o doutorado de 2003 a 2007. E gostei muito de fazer pesquisa, né? Tive uma oportunidade ali com o professor César Piccinini de ter, assim, ele incentivou bastante a minha autonomia, então era uma questão que eu quis
pesquisar, que eu fui atrás. Então, eu tive ali certeza de que eu queria seguir naquele ambiente, não tive dúvidas, tanto que eu entrei direto, assim, do mestrado para o doutorado. E o PPG Psicanálise, que eu faço parte hoje, ele só foi criado em 2014. Várias pessoas que compuseram esse grupo inicial do PPG Psicanálise, compõem ainda, fizeram a sua formação no PPG Psicologia. A qualidade é diferenciada aqui do curso. Uma das coisas que eu acho mais diferenciada aqui dentro, né, é a questão da inovação, da gente estar sempre tentando pensar algo diferente, algo para fazer crescer o curso, e o desejo realmente de fazer sempre crescer, sempre ser melhor, né? Crescer não de tamanho, mas ser melhor do que era antes. Eu também entendo que a inovação tinha a ver com romper os muros da universidade. Todas as pesquisas tinham por objetivo ir além da pesquisa pura, da pesquisa básica, devolver para a comunidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, orientar programas, né, de intervenção, de prevenção, campanhas, iniciativas, né, que pudessem realmente ser diferenciais na psicologia brasileira. Eu acho que isso é muito doutorado, é abrir a cabeça, é ver outras realidades, é tentar resolver por meio dos projetos de pesquisa, das teses, problemas complexos, né, envolvendo muitas vezes não só uma pesquisa básica, mas uma pesquisa aplicada mesmo, né? Bom, no meu grupo isso é muito comum, né? Eu tenho várias teses que foram construção de instrumentos de avaliação psicológica, né, que hoje são usados nas clínicas, nas escolas, nas instituições. Dificilmente tu vais encontrar uma tese, uma dissertação, um artigo no Brasil que não tenha alguma coisa que foi produzida no nosso programa. E eu acho que essa referência, tanto pela produção quanto por toda a divulgação do conhecimento que se tinha aqui, e até por essa questão, né, da aplicação do conhecimento no cotidiano, foi um diferencial grande do nosso programa. E o espírito que eu lembro, assim, muito daquela época, era um espírito de desenvolver mesmo um senso crítico no aluno, que para mim era uma coisa muito diferente, tanto na escrita quanto na expressão verbal, né? E nas aulas, nos seminários, de você perguntar, falar, comentar. Então, isso para mim marcou bastante, assim. As minhas memórias são de momentos de muita aprendizagem, né, de desenvolvimento de habilidades, especialmente assim do raciocínio científico, um raciocínio lógico, e também da elaboração de materiais escritos, né? Então a produção escrita, a gente tem muita ênfase aqui no PPG de Psicologia da URGS, e isso também fez com que eu desenvolvesse bastante essa habilidade de escrever, que eu uso hoje muito no meu trabalho como analista judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Não é à toa que a gente é um programa 7, né? Então, no nosso doutorado, a gente estimula muito que os alunos possam fazer um período no exterior, né? Os nossos professores possam ficar um período no exterior também, né? Para que essa inovação e essa internacionalização aconteça de fato, né? Não é só publicar em inglês. Eu vejo um altíssimo potencial de inserção das pessoas, né, na academia. Muitas pessoas estão em universidades federais e muitas em universidades particulares, mas assim, universidades grandes, tradicionais, fortes em pesquisa, inclusive. Eu sou hoje professora na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, mas a minha formação toda foi pela URGS. Eu entrei em 95, né, na graduação,
e era, acho que, o período em que o doutorado estava começando ali. Então, existia uma efervescência, né, da ciência. A gente via assim, o quanto que os professores queriam que aquele doutorado acontecesse. Eu tive a oportunidade de ter sido a primeira bolsista de iniciação científica da professora Silvia Kohler. Era uma época em que a universidade vivia a pesquisa. E eu tive a oportunidade de ter professores que eram apaixonados pela pesquisa, sabe? Aí, na graduação, então, eu tive, além da professora Silvia, da professora Denise, o professor Cláudio, que depois me acompanhou durante todo o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, e que até hoje, sabe, passado 30 anos, assim, é alguém que acompanha a minha vida rotineiramente, né? Virou um amigo que eu tenho, sabe? O professor William, a professora Tânia, eu tenho muita gratidão, sabe, por todos esses professores que me formaram e que até hoje, quando eu vou dar aula, por muitas vezes, assim, me vem à cabeça eles falando o exemplo deles, sabe, como professores, coisas que eles contavam em aula que eu repito, exemplos, assim, da conduta deles, sabe? Eu nunca me arrependi de ter virado professora e eu acho que muito de ter tido a oportunidade de ter professores de excelência e professores que até hoje seguem apaixonados pelo que fazem, sabe?